Graça e paz. Todos os milagres de Jesus visaram e visam glorificar o Pai. Ele diz: eu não faço nada de mim mesmo, eu faço aquilo que meu Pai me enviou. Eu falo aquilo que meu Pai mandou falar. Toda a característica do ministério de Jesus teve uma palavra firme: obediência. E o Senhor nos leva à obediência. E eu queria meditar com os irmãos nesta noite sobre um remédio chamado obediência. Um santo remédio chamado obediência. Levando o nosso pensamento cativo à mesma obediência de Cristo, que houve em Cristo. Qual é essa obediência? Que, sendo da forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, embora fosse divino. Jesus, quando teve em carne no mundo, ele não deixou de ser divino, porque ele não poderia deixar de ser Deus. A natureza de Deus é Deus. Mas ele esteve em toda limitação humana. Adotou um corpo humano e viveu nesse mundo sempre fazendo a vontade do Pai. Em 1 Samuel 15, 22, Samuel orientando ao povo de Israel, ele falou sobre obediência e atendimento. Ele usou essas duas expressões. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Obedecer e atender. Todo milagre houve uma obediência. Todo milagre teve uma obediência. Primeiro, Deus operou, por exemplo, através de Jesus Cristo, curando as pessoas. E Jesus deu ordens específicas às pessoas. Ele cuspiu, fez lama, passou no olho e falou: vai, lava. Talvez você vai falar: que porcaria fez no meu olho. Mas quando teve aquele cuspe com terra, fez aquela lama, ele saiu com aquela lama e foi e lavou. E quando lavou, viu. Houve um atendimento e uma obediência. Essa palavra obediência, ela tem um sentido amplo na nossa vida cristã. Nós olhamos a obediência simplesmente em atender aquilo que nos é favorável. Mas esse milagre que Deus opera na nossa vida, e um milagre maior do que nós podemos imaginar, está ligado a essa obediência. Às vezes Deus está falando contigo: vai, sai. E às vezes nós não queremos, às vezes nós estamos cansados, às vezes nós temos outras prioridades, e o Senhor fala ao nosso coração: vai e faz isso. E nós vamos ver depois o resultado desse milagre chamado obediência. Eu contava para o irmão um dia o que tinha acontecido na minha vida naquele dia em que eu atendi um pedido, que ela falou assim: olha, eu queria que você estivesse lá numa festa comemorativa. E aquele dia tinha sido um dia tão cansativo para mim, tão cansativo, que quando eu cheguei em casa eu falei: a única coisa que eu quero na minha vida é deitar. Eu estou cansado, estou com o corpo todo doído.
E a nossa mente sempre contempla, quando Deus já falou ao seu coração que você vá, contempla algumas coisas, fala assim, eu arranjo uma justificativa, eu não vou hoje porque eu estou cansado. Nem é bom eu ir cansado. E nós começamos a nos justificar, o melhor é esperar, amanhã eu vou estar com ânimo novo, e amanhã eu vou, mas amanhã é outro dia. Deus mandou agora. E naquele dia aconteceu essa experiência comigo, que eu deitei e falei, eu não preciso ir. Tem alguns motivos até para não ir. Eu já estou cansado mesmo, eu estava muito cansado, eu não estava com preguiça, eu estava com cansaço físico. E o Senhor falou ao meu coração, levanta e vai. Eu levantei, tomei um banho e fui. E Deus operou pela sua misericórdia, porque Ele simplesmente quer que nós atendamos. E disso aí resultou salvação. Em várias etapas da nossa vida, essa palavra, a obediência, tem sido um remédio para salvar, um remédio para curar e o remédio para operar o poder de Deus, e os beneficiários somos nós. Nós fomos eleitos em Cristo Jesus para a obediência. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1:2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, se você pegar o texto da palavra de Deus, diz assim, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, para a obediência. Para obedecer. O filho obedece ao pai. O filho de Deus obedece ao seu pai, que é Deus. Por isso nós fomos eleitos em Cristo, para isso. Deus nos chamou das trevas para a luz, nos atraiu à sua cruz, nos deu vida, nos tirou da geração com que nascemos para sermos geração de Deus. E sendo geração de Deus, fazemos a obra que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Essas são as obras. Por isso que tem que haver obediência. Nunca faremos a obra de Deus se não houver obediência. Deus fala ao nosso coração. E o interessante é que a obediência causa um efeito muito positivo em nós. Observa o que diz ainda em 1 Pedro, no mesmo capítulo 1, verso 22. Quando fala na obediência à palavra, e a palavra de Deus é a ordem de Deus, diz assim, purificando a vossa alma na obediência à verdade, diz para a caridade fraternal, mas na realidade é para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, purificando a vossa alma na obediência à verdade, a obediência à palavra, a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos conclama a fazer a obra dele. Sempre a palavra de Deus não é um instrumento intelectual para nós ficarmos nos deleitando. A palavra de Deus é ação em nós. O problema até do mundo evangélico atual é que virou o mundo evangélico uma grande editora. Se publica muita coisa e fica na área do deleite intelectual sem a prática da palavra. As pessoas se deleitam ou nos detalhes dos detalhes dos detalhes, sem o fundamento, sem o contexto, ou ficam na superfície só da alma
esperando os movimentos, não absorvendo a verdade. Eu estou dizendo isso dentro de uma experiência. Eu tenho conversado com pessoas, tenho visto pessoas, e Deus tem trazido algumas pessoas a mim para que nós conversemos e troquemos ideia, até pessoa que Deus tem falado assim, olha, a pessoa chega e fala, eu queria que você orasse por mim, por alguma coisa. E às vezes vejo pelo tempo que a pessoa lida com a palavra, que deveria ter um embasamento na palavra e uma prática na palavra de andar, mas não tem. Porque ficou apenas no intelectualismo e não na obediência à verdade. A obediência à verdade nos dá firmeza. A obediência é quando nós colocamos, como falamos na quarta-feira passada, não passamos pelo crivo da mente para encher de perguntas e questionamentos, mas colocamos a palavra para dentro e depois ouvimos essa palavra por dentro, é que somos operados. Eu estava dizendo hoje, contando para a igreja, naquele momento, o milagre que Deus fez, resultado das orações, e Deus tem feito outros milagres aqui na igreja, bastantes milagres, muita coisa de operação do poder de Deus. Mas eu falei para uma pessoa essa semana que já tem ouvido do Senhor Jesus, mas não conhece o Senhor Jesus, mas tem usufruído das coisas de Deus. Eu falei assim, olha, eu percebi que Deus vai fazer uma coisa diferente nessa semana na minha vida. Eu criei pela palavra e da maneira que Deus, na minha comunhão, me mostrou pela sua palavra. A pessoa olhou, não conhece a Deus, e falou, que bom, que bom. Você está tão confiante, né? Eu falei, estou tão confiante. E achou que era força do pensamento positivo. E eu falei, olha, não é bem isso, é palavra de Deus. Então, hoje, quando eu contei para essa pessoa, logo que eu peguei o exame e contei o resultado desse exame, a pessoa olhou para mim e falou assim, mas que maravilha. Eu falei, maravilha não é glória a Deus. A glória tem que ser dada a Deus, porque isso é um milagre de Deus. E eu vi da boca do ímpio a pessoa dizendo 5, 6 vezes, glória a Deus por isso. Glorificando a Deus por isso. Porque tínhamos colocado, nós falamos antes, eu falei, eu sei que Deus vai fazer uma operação, porque de alguma maneira Ele está me falando sobre isso, em relação à sua palavra. E nessa conversa eu tenho dito que a pessoa tem usufruído, porque algumas vezes nós temos visto também na área de negócios, quando tudo parece toldar, como acontece nesse momento no Brasil, tudo parece toldar, pegar a palavra e falar assim, o Senhor disse na sua palavra, não te deixarei, não te desampararei. Falamos, olha, eu estou firmado nisso daqui. E vai surgir a solução da onde não se espera. Fala, mas será que a pessoa que é super? Não, é a palavra de Deus que é imutável. Mas nisso tudo está essa obediência à palavra de Deus. Essa obediência significa, eu creio plenamente na operação dessa palavra e creio que essa palavra não muda. Quando eu falei uma vez aqui na igreja que eu peguei um livro de um homem que é bastante respeitado no meio teológico brasileiro e que ele dizia que temos que tomar cuidados com certas afirmações da palavra para não levarmos o povo a uma decepção. Porque nem sempre pode ocorrer a operação da palavra daquela maneira, que temos que tomar cuidado com isso. Eu peguei esse livro e joguei fora, rasguei,
bem rasgado, e joguei fora. Por que eu joguei fora isso daí? Porque ele tira, na maior sutileza satânica, a confiança plena na palavra de Deus. E se há uma coisa que tem que se ficar firmado plenamente, é que a palavra de Deus é imutável. Essa semana uma pessoa estava dizendo que Constantino tirou da Bíblia tudo sobre reencarnação. Que a Bíblia tinha muita coisa sobre reencarnação, mas Constantino foi lá e tirou para atender o desejo de um grupo numa época. Não sei de onde tirou isso, deve ter sido do seu cérebro, na pesquisa, autopesquisa, né? Mas quando eu lia isso daí, eu falei, a coerência da palavra de Deus diz ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Essa é a ênfase. A palavra de Deus é imutável e a palavra de Deus é a verdade. Quando nós falamos aqui que nós fomos eleitos para a obediência à palavra de Deus, nós fomos eleitos para obedecermos à palavra de Deus, para fazermos a vontade de Deus e não a nossa vontade. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós temos alegria. Quando nós fazemos aquilo que é a nossa vontade, nós estamos o tempo todo angustiados, entristecidos, porque perdemos as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Eu tenho visto isso, as pessoas que saem a fazer a vontade de Deus, a falar do Evangelho, a se gastar na obra de Deus, quando voltam com alegria. O irmão Luiz Dantas estava dizendo domingo da alegria que ele teve ali no hospital em pregar o Evangelho. É uma alegria que ninguém pode partilhar, a não ser ele, porque ele experimentou isso. Mas voltando ao aspecto da palavra ser obedecida, e ser obedecida à ordem de Deus conforme ela é colocada, eu quero colocar um outro lado, que a desobediência causa um problema para o homem. Lá em Deuteronômio 8:20, diz assim, mostrando que a desobediência causa destruição, diz assim, como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Não quisestes obedecer, Deuteronômio 8:20. Não teve vontade de obedecer à vontade de Deus. Se eu falo da mesma maneira que esse povo é destruído, passa a ser destruído. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer aquilo que está em mim. Eu acho que eu devo fazer dessa maneira. E não é assim a obra de Deus. Deus nos libertou, nos trouxe das trevas para a luz, e Ele colocou uma obra, uma carreira de vida cristã. Uma coisa é ser uma nova criatura, outra é percorrer a carreira cristã. Você não ganha galardão por ser salvo, mas você ganha galardão pela obra de Deus, pela carreira com que você corre. Você é salvo por meio da fé, mas percorre uma carreira, senão Efésios tinha parado o texto dizendo assim, pela fé, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ponto. Acabou. Mas ele fala de salvação, regeneração, mas ele fala de uma carreira a ser percorrida, de uma obra. Quando o apóstolo Paulo disse, eu acabei a carreira e guardei a fé, ele diz, eu fiz as obras do Senhor. Ele não fez outra coisa. Ele não fez outra coisa, ele fez foi a obra do Senhor. Ele fala que pregar o Evangelho não era uma condição da vontade dele, ele falou, isso me é imposto. Por quem? Por Deus.
Eu não prego o evangelho simplesmente porque eu quero, eu prego o evangelho porque ele está em mim, eu prego o evangelho porque me é imposto pregar o evangelho, porque o Senhor falou assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todo mundo. Ele não colocou uma questão condicional, olha, se você tiver vontade, você vá. Ele disse, ide. O ide é uma ordem. Prega o evangelho a toda criatura. E aí entra a obediência nossa. Nessa obediência, a verdade da palavra de Deus, a ordem da palavra de Deus é que nós somos bem-sucedidos. Lá em Daniel 9:11, diz assim a palavra de Deus, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. O mundo jaz no maligno. O que tem no mundo é maldição. Se nós estamos na obediência ao Pai, nós fazemos a obra de Deus. Se estamos na contramão da obediência ao Pai, nós estamos fazendo a obra das trevas. Nós não deixamos de fazer obra para ninguém. É igual a pessoa que imagina que nesse mundo fala, eu não estou nem com um nem com o outro, eu sou isolado, eu sou partido independente. Não existe isso. Ou você está na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, ou está fazendo a vontade de Satanás. Não tem outra opção. A vontade de Satanás é que você desobedeça a Deus. A vontade de Satanás é que você não faça a obra de Deus. A vontade de Satanás é que você pense, e eu pense na minha vida só para mim, o que eu vou ganhar, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. E o Senhor alertou, falou, essas coisas fazem parte do contexto, mas não são a finalidade. Quem te sustenta a vida sou eu. Esse é o fundamento. E a obediência está exatamente nisso, em fazer a vontade de Deus. A vontade do inimigo é dizer o seguinte, primeiro eu preciso cuidar das minhas coisas. Primeiro eu preciso construir o meu futuro. Primeiro eu preciso melhorar o que eu tenho. Primeiro eu preciso me aplicar à minha empresa. Primeiro eu preciso sair, a palavra de Deus diz ao contrário, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O primeiro do mundo não é o primeiro de Deus, por isso que há uma diferença na obediência. Se eu obedeço o primeiro de Deus, eu não estou obedecendo o primeiro do mundo, mas se eu estou desobedecendo o primeiro de Deus, eu estou obedecendo o primeiro do mundo. Isso é uma coisa clara dentro da palavra de Deus. Ou você está seguindo aquilo que Deus quer colocar na sua vida, ou não está seguindo. E a coisa maravilhosa nesse mundo é saber que, diante das circunstâncias adversas, o Senhor traz à existência as coisas que não existem para abençoar os que são seus. Nós temos verificado isso durante anos a fio. Eu quero citar um caso pessoal nisso, porque eu custei a aprender isso da parte do Senhor. Eu, durante muito tempo, tentei, pelos meus próprios métodos, alcançar coisas. A minha família sabe perfeitamente quantas horas eu trabalhava por dia para ter coisas. E já conhecia o Senhor. É que a gente pensa que conhece o Senhor e conhece todas as coisas do Senhor. Aí é o engano. Eu me lembro de ter trabalhado 15, 16 horas por dia, de dormir 2, 3 horas por noite, buscando coisas, de maneira a criar alguma coisa que tinha uma justificativa. Eu preciso dar uma situação boa para minha família.
E fui aprendendo ao longo do tempo que tudo que fazia acabava. Que nada do que fazia era permanente. Eu conversei com meu irmão há pouco tempo exatamente sobre isso. Falei, olha, eu vou te contar a história para você se lembrar bem, nós estamos afastados de distância, mas eu quero te lembrar algumas épocas. E começamos a falei com ele sobre essas questões, mas a partir do momento que o Senhor me chamou à realidade, me enfocou a palavra dele, e comecei a crer mais profundamente na palavra, eu vi a operação de Deus, Deus fazendo na minha frente, e eu usufruindo da bênção de Deus. Não eu correndo na frente, mas eu colocando o Senhor. Eu coloquei esse exemplo bem pessoal para mostrar uma questão que eu vivi, por isso eu estou falando quando eu digo assim, as coisas de Deus vêm fáceis à mão, as coisas complicadas vêm da parte do inimigo, por isso que eles dão muito trabalho, e dão muito trabalho para conseguir, e muito mais trabalho para se livrar delas. O trabalho para se livrar dela é pior do que o trabalho que teve para conseguir. Eu me lembro que uma vez eu queria comprar uma empresa de uma pessoa, e a pessoa criou todo o empecilho para aquilo dali. Em vez de eu enxergar Deus me negando aquilo dali, eu falei, teimoso, vou arrebentar, mas vou comprar a parte dela. E fiz todas as coisas possíveis, fiz todas as jogadas, aí comprei a parte. Comprei um abacaxi. Depois que passou aquilo tudo, eu me lamuriei diante do Senhor. Senhor, isso aqui está tão ruim e tal. O Senhor falou, eu te mostrei claramente. Dei todos os sinais para você não fazer, você quis fazer. Obedecer à regra do mundo e não obedecer à regra de Deus. A regra de Deus é buscar primeiro o reino de Deus, é ficar no Senhor. A regra do mundo é buscar primeiro as coisas do mundo, para angariar fundos para a sua garantia, depois os fundos vão para o fundo. Não trazem a satisfação. A obediência é a base, é o remédio para a nossa vida ser bem-sucedida. Obediência à ordem de Deus, quando Deus fala, vai. A obediência à ordem de Deus, quando Deus fala, volta. A obediência à ordem de Deus, quando Deus fala, olha, eu vou acudir aquilo dali, sai do que você está fazendo e vai em socorro disso. Ou vai e fala a palavra de Deus no momento que você não quer falar. No momento que você quer descansar. Que seu corpo está cansado, corretamente cansado, e o Senhor às vezes fala, não significa que Deus só fale contigo na hora que você está cansado, mas há um momento certo para aquilo dali, e é o momento em que você é abençoado. Várias vezes na palavra de Deus nós vamos ver Deus operando na vida das pessoas que foram obedientes, exatamente porque elas fizeram a vontade de Deus. O que eu quero deixar com os irmãos hoje à noite é que desobediência causa destruição. Desobediência atrai a maldição que está no mundo, porque ela está operando, mas a obediência espalha isso. A obediência faz com que Deus opere sempre na nossa vida e nós não atrapalhamos a obra de Deus em nós, exatamente porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Se não fosse isso, o Senhor não teria alertado tantas vezes a questão da obediência. Ele diz que obedecer é muito melhor do que qualquer outra coisa que nós vamos fazer, e o atender é ainda maior. Imagina, por exemplo, se as pessoas não persuadissem a Naamã se banhar 7 vezes.
ele não tinha sido curado da lepra. Por que 7? Não sei. Por que não 6? Eliseu estava para morrer e o rei ficou preocupado. Não com a morte de Eliseu em si, mas ele ficar sem alguém que o ajudasse na hora do socorro. E ele ia lutar contra os sírios. E Eliseu falou assim, pega a flecha e fica dando flechada por lá de fora. E Eliseu não falou a quantidade, mas se ele fosse um bom entendedor, ele falou assim, olha, fica tirando flecha aí direto. Mas que coisa mais ridícula, eu vou ficar numa janela dando flechada pela janela. E o rei foi lá e acertou, fez 1, 2, 3, falou, já está bom. E voltou ao profeta e falou com o profeta, já fiz. Ele falou, quantos você atirou? Eu atirei 3, se eu não me engano o número é 3. Por que você não fez mais? Porque se você tivesse feito mais, você tinha exterminado os sírios para sempre. Mas você achou que devia parar no teu tempo. Talvez tenha achado que aquilo ali era um papel ridículo. Ainda o profeta Eliseu, quando o filho da sunamita morreu, Deus falou para ele, ele tentou empurrar a questão para Gease, né, para Gease colocar lá tipo um cetro em cima do defunto, não deu o resultado, mas o Senhor falou a ele, vai lá e deita em cima do defunto. Ele foi lá, se deitou em cima, ficou andando de um lado para outro na casa, a palavra de Deus em Reis diz isso, ficou rodando de um lado para outro dentro da casa, até que eu acho que ele falou, vou deitar em cima do defunto mesmo. Aí deitou em cima do defunto. Aí o defunto abriu o olho, deu 7 espirros. Defunto não espirra. Mas aqui deu 7 espirros, ele levantou, chamou a mãe e falou, toma teu filho. Se ele não tivesse deitado em cima do menino morto, ele não estava obedecendo a Deus, o menino não tinha ressuscitado, porque Deus mandou que seria daquela forma. O Senhor nos chama exatamente para nós obedecermos a sua voz do jeito que Ele nos mandou. Por isso que a palavra tem que entrar no nosso coração como verdade de Deus para ser crida e não conjectura. É verdade pura e simples de Deus no meu coração. Por isso que a palavra lá em Ezequiel fala, mete ela para dentro. Ela é a verdade. Eu contei há pouco tempo para o Paulo, depois que ele me confessou alguma coisa, Paulo Blanco, que quando ele veio, começou a vir à igreja, ele começou com um monte de questionamento, o porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Porque no princípio era assim, não era de outra maneira. E tem algumas perguntas que a gente vai respondendo, mas tem outras perguntas que não adianta você responder se a pessoa não crê. E um dia ele me fez uma série de perguntas e eu olhei para ele e falei, Senhor, mete essa palavra goela abaixo nele. Foi a minha oração desse tipo. Bota para dentro para não ficar cheio de porquê. Porque depois que essa palavra entrou e fez parte, eu começo a ouvi-la por dentro e é convicção. Ela gera convicção naqueles que são tomados por essa palavra. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a ordem de Deus e veja que remédio de vida o Senhor nos deu. O abençoado somos nós estamos pensando, Deus me chamou para uma coisa muito pesada. Não, Ele chamou para a coisa mais leve, porque Ele disse que meu fardo é leve. Quem leva o fardo pesado é Ele. Fala, mas obedeça a palavra de Deus, opere, deixa ela operar. Aquele hinozinho que a gente canta, fala, Ele não faz na sua vida
é porque você não crê. E você só crê nessa palavra interna no seu coração. Tome esse remédio da obediência e obedeça a palavra de Deus incansavelmente em todo o tempo. Fala, é a verdade. É a verdade. Tantas vezes o inimigo tentou tirar essa palavra da minha cabeça. Tantas vezes ele lança dúvidas, quer lançar dúvidas sobre a palavra. E toda vez que ele quer lançar dúvida na palavra, eu grito, eu creio. Quando ele vem lançando algumas coisas sobre uma mente que já foi trabalhada, já foi intelectualizada, eu falei, eu creio. Eu creio. E ponto. Eu creio. E quero obedecer essa palavra. E quero que Deus opere na vida dos irmãos, para os irmãos serem sempre obedientes à palavra e à ordem de Deus. Às vezes o corpo vai ficar cansado. Às vezes é hora de levantar, fazer uma coisa na hora que você não quer. Mas faz e experimente a alegria que você vai ver e a operação do poder de Deus na sua vida. Passa aquele evangelho insosso, sem graça, de mesmice, para o verdadeiro evangelho de Cristo, que gera gozo, paz e alegria no coração, mesmo no meio das tribulações. Amém? Vamos orar ao Senhor? Nós já declaramos, Pai, e reconhecemos que Tu és o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Tudo procede do Senhor. Toda verdade vem da Tua própria boca. E tudo que procede da Tua boca é o que nos faz viver. E é nessa palavra, Senhor, que nós estamos firmados. Se a Tua palavra pudesse falhar, não seríamos ninguém. Mas como é impossível a Tua palavra falhar, é impossível o Senhor não cumprir a Tua palavra, é que nós somos vitoriosos. Fortalece-nos em Ti, Senhor. Senhor, livra-nos de ficarmos apenas olhando a Tua palavra contemplativos. E, Senhor, faz com que essa palavra seja alimento para o nosso espírito. Para que andemos por essa palavra, cumpramos essa palavra, falemos dessa palavra, creiamos nessa palavra e apliquemos essa palavra em tudo que fizermos. Porque aqui está toda a verdade. Leva-nos à obediência plena, a obediência à Tua ordem, a obediência da Tua palavra, de tal maneira que o nosso coração não se engane, não saia atrás dos nossos próprios pensamentos, desejos, vontades, prioridades erradas, Pai. Eu te peço que Tu faças essa obra no meio da Tua igreja. Eu quero Te louvar pelo que Tu tens feito já aqui, pelas pessoas que Tu tens levantado para falar a Tua palavra, para aplicar a palavra, para caminhar na oração firmado nas Tuas promessas. Obrigado por isso, Senhor. Mas eu te peço mais ainda que Tu continues essa Tua obra, que Tu vais avivar a cada dia, para glorificar exclusivamente o Teu nome e o nome do Teu Filho Jesus Cristo, através da obra do Teu Espírito. Leva-nos, Senhor, para as nossas casas em paz. Guarda-nos conforme a Tua palavra diz, guarda-nos em Teu nome. E, Senhor, não permita que a nossa mente vagueie por outros lados. Firma-nos na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.